Você que encontrou Atos 4:31, diga: eu achei. Assim está escrito na palavra de Deus. E tendo eles orado, foi estremecido, abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Amém. Aleluia. Senta glorificando o nome de Deus, vaso. Sinto Deus aqui. Eu quero que você olhe bem dentro dos meus olhões, assim, desse jeito. Eu tenho certeza que cada um de vocês conhece o que é uma oração. Eu sei que muitas vezes nós trazemos a ideia de uma oração apenas como uma coisa espiritual, mas eu estou orando agora. A oração nada mais é do que colocar uma ideia através de palavras a outra pessoa. Então, se eu estou organizando ideias através de palavras, eu estou proferindo uma oração a vocês. Uma frase, uma ideia, uma oração, uma perspectiva. Só que tudo isso muda de parâmetro quando o alvo não são vocês, quando o alvo é aquele que está sentado no trono de glória. Então percebam que já nesse início de palavra, o segredo não está na origem. Não é aquele que vos fala, é quem recebe. Eu poderia falar aqui até 5 da manhã, e quem me ouve não entender nada do que eu estou falando. Então percebam que, se vocês entendem o que eu falo, a ideia é transferida, alguma coisa acontece. Pessoas sairão com mentes blindadas, mudadas, corações alterados. Agora imagine esse mesmo mistério em Deus. Se Deus entende e compreende aquilo a qual nós oramos através do Espírito Santo de Deus, alguma coisa acontece. Só que eu preciso que você capte a ideia que eu vou passar a vocês agora. É que muitas vezes nós trazemos em nós que a ideia de que uma oração com uma palavra bonita, vozes bonitas, palavras alçadas, uma imposição de voz, é uma oração aonde Deus abrirá os seus ouvidos a atender. E a verdade é que alguém me perguntou uma vez: pastor, quanto tempo você ora? Eu disse a ele: olha, não importa a quantidade, mas como você ora. Tem pessoas que oram 24 horas e não falam nada, e tem gente que ora 10 minutos e já falou tudo. Então é como nós oramos e como Deus está entendendo e percebendo aquilo a qual nós falamos. Eu lembro que eu dizia àquele jovem: você sabe quanto tempo eu oro? No momento que eu acordo, começo a orar. No momento que eu durmo, termina a oração. Ele falou: pastor, então tu vive orando, é isto mesmo? Eu não preciso abrir a minha boca para estar em oração. Eu posso descer a minha rua e comprar pão e estar orando. E muitas vezes estou orando em minha mente, em meu coração, mas muitas vezes a minha alma coloca para fora na minha boca. E eu lembro que certa vez desci a rua balbuciando palavras na minha boca. Alguém passou e depois olhou para mim e disse: eu te vi falando sozinho, rapaz. E eu respondi a ele: sozinho não, você só não viu quem estava andando comigo. Eu estava falando com alguém. Uma oração direcionada tem em si os seus mistérios e o seu poder. Mas eu preciso que você entenda que, como o mistério não está em quem profere a oração, mas em quem recebe a oração, então o poder de transformação não está em nós e na oração em si. Eu sei que muitas vezes nós dizemos: a tua oração tem poder. Sim, ela tem poder, mas não tem poder porque tu é forte. Tem poder porque ela está tocando em algo. Eu repito, está aqui para você colocar no seu coração. A tua oração não tem poder porque tu é poderosa e tu é poderoso. É porque quando tu ora, você está mexendo em algo. E como diz lá no Rio de Janeiro, mexer em casa de marimbondo, eu digo a vocês que é muito mais poderoso do que qualquer coisa que existe na face da terra. Quando nós oramos, estamos tocando nos próprios céus, no próprio Deus e no próprio trono. É tocar sem estender as mãos, é ir sem colocar os pés, é entrar sem colocar o corpo, é estar sem estar com a própria presença. Eu consigo alcançar sem estender as minhas mãos para tocar. Se a minha carne não vai, se meu pé não pisa, se a minha mão não toca, a minha oração vai. A minha oração e a sua oração
não pode ser impedida por ninguém que existe na terra, no inferno ou nos céus. Eu abro um parênteses para testificar isso que eu estou falando. Você lembra muito bem que quando a igreja ora, há uma resposta dos céus para trazer Pedro de volta. Quando Daniel ora, há uma resposta dos céus através de Gabriel. Quando Jesus ora, há uma resposta dos céus através da cruz. Quando Ana ora, há uma resposta dos céus através de Samuel. Quando Davi ora, há uma resposta dos céus através de conforto, consolação. Então perceba que quando também Ezequias ora, há uma resposta dos céus através de acrescentação de vida. Vai ter mais 15 anos, rapaz. Quando Moisés ora, há uma resposta dos céus na abertura do mar. Então percebam que todas as vezes que alguém ora e entende que a oração toca em algo que tem poder, algo na terra acontece. E eu permito-me aplicar aos vossos corações que quando nós alçamos as nossas orações aos céus e esperamos receber respostas, eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. O problema não é pedir, o problema é não gostar da resposta que nós recebemos. Porque muitas vezes a resposta que virá às suas orações não é aquilo que você está esperando. Eu tinha um pastor, e eu falo isso com muita calma nesse começo de pregação, sem acelerar a voz. E um pastor que me explicava, Jonathan Carlos, eu digo, pastor, você entende que quando você ora, você não muda o coração de Deus, mas é o seu coração que se alinha ao coração dele? E o pastor repete isso de novo, por favor. Ele dizia: Jonathan, a maioria das orações não são atendidas, porque estamos tentando alterar o coração de Deus nas nossas orações. E na verdade deveríamos entender que Deus não muda, é o mesmo. Somos nós quem devemos nos alinhar ao coração dele através das nossas orações. E todas as orações dentro da Bíblia que foram atendidas, não foram atendidas porque o coração de Deus mudou. Foram atendidas porque apenas falaram sublimamente: Deus, faz a sua vontade, faz aquilo que tu queres fazer. Que é Bíblia para provar o que eu estou falando. Então vamos passar por alguns personagens. Por exemplo, eu repito Davi. Quando Davi ora, ele tem a sua oração atendida. Porque melhor do que manter coroa na cabeça em alguém com pecado, é que perca a coroa, perca o reinado, mas faz em mim o seu querer. Que eu perca a coroa, perca reinado, mas eu não perca a sua presença, disse rei Davi. Alinhou o coração com o de Deus. Quem é que não lembra de Sansão, quando ora a Deus dizendo: Deus, restaura a minha força, mas não me dá força só para mostrar que tenho força, me dá força para cumprir o teu propósito e vingar o teu povo dos teus inimigos. Alinhou no coração de Deus. Quem é que não lembra de Salomão orando: Senhor, me dá sabedoria para governar, mas não me dá sabedoria para mostrar que eu sou maior do que todos, me dá sabedoria porque o teu povo precisa de direção. Alinhou o coração no coração de Deus. Quem é que não lembra, por exemplo, de Ana, que ora pedindo Samuel, mas ela não ora pedindo Samuel, quem lê num primeiro momento pensa isso, para esfregar na cara de Penina. Ela ora, mas ora dizendo: me entrega que eu devolvo para ti, e tu usa ele como juiz, como profeta. Alinhou a oração no coração de Deus. Quem é que não lembra, por exemplo, de Moisés, quando está em frente ao mar vermelho orando, e Deus diz a ele: rapaz, que é que tu tem na tua mão? Usa o que eu já te dei. Ele não está orando porque está em desespero por causa dos inimigos, ele está orando porque Deus havia falado: esse é o meu povo, eu tenho promessa. Vai deixar a promessa morrer na frente do mar vermelho, na frente de Faraó? Não, rapaz, eu já te capacitei para levar esse povo. Atravessa esse mar, e se não abrir, passa por cima e atravessa para o outro lado. Alinhou o coração no coração de Deus. Quem é que não lembra, por exemplo, de Josué, que ora para que o sol parasse, para que a batalha fosse vencida? Ele não pede isso para mostrar que tem poder sobre o universo, ele pede isso para que Deus cumprisse a sua vingança contra os inimigos de Israel. Quem é que não lembra de Jonas, no ventre do peixe, dizendo: Deus, me livra, me arranca daqui, mas não me arranque daqui, porque eu tenho prazer na minha vida. Me arranca daqui porque agora eu quero cumprir o propósito. Me leva para Nínive que eu vou pregar o que tu mandou eu pregar. Quem é que não lembra de Elias, orando para que não chovesse? Senhor, não estou orando para que não chova para eu ver esse povo morrer, estou orando para cerrar os céus, para tu trazer esse povo de volta e mostrar que Baal não é Deus, só existe um Deus que se assenta no trono de glória. Quem é que não lembra
de Daniel orando 3 vezes ao dia. Enquanto está na cova dos leões, Deus manda um anjo. Mas não manda porque Daniel tem prazer na própria vida. Manda porque depois que Deus livra, alguém olha para dentro e diz: agora eu sei, Daniel, que o Deus a qual tu continuamente serves é o verdadeiro Deus. Alinhou o coração no coração de Deus. Quem é que não lembra de Jesus orando, dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, porque eu tenho uma vontade e tu tem outra, mas como eu quero alinhar o meu coração ao seu, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu prego desta maneira a vocês, para vocês entenderem que oração não muda a Deus, muda vocês. Então quanto menos eu oro, menos eu sou transformado. Quanto mais eu oro, mais eu sou transformado. Existe uma didática teológica, eu estou com muita calma falando isso, que diz que através da palavra conhecemos Deus, e através da oração mantemos contato com aquilo a qual conhecemos através da palavra. Então eu posso conhecer sem ter contato com aquilo a qual eu conheço. Em contrapartida, se eu só oro, mas não mergulho na palavra, então eu oro a um Deus a qual não conheço, logo estou orando a um Deus desconhecido, não nele, em mim mesmo. Então precisa-se haver um conhecimento em graça, crescendo juntos, e se a oração é o caminho de crescimento, então entendamos que o nosso coração alinha o coração de Deus através da oração. E quando nós oramos, crente do céu, se tu soubesse o tamanho, juventude, do poder que existe nas vossas orações, a própria Bíblia explana o poder da tua oração. Tudo posso naquele que me fortalece. Existe uma diferença entre tudo e muito, porque a palavra também diz que quando eu oro sozinho, posso muita coisa. Então muita coisa eu posso orando sozinho, mas não posso tudo. Sozinho eu posso muito, mas não posso tudo. Agora olha o que a Bíblia fala de vocês: tudo aquilo, não muito, tudo aquilo que ligares, no plural, ligares na terra, será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares, no plural, na terra, será desligado nos céus. Eu sozinho posso muito. Agora imagina eu unindo a minha oração com a dele, com a dele, com a dela, com a dela, com a dele, com a dela, com a dela. Entrei no texto. É por isso que está em Atos 4:31. Eles oravam, mas não oravam em separado. Eles estavam reunidos. E a palavra reunidos no original dentro desse texto não é apenas estar juntados em um lugar, não é apenas estar em um propósito, eu posso dizer, está aqui com muita cautela, individual em cada um. Eu vou orar por isso, você ora por aquilo. Não, reunidos em um mesmo propósito, direção, visão. E como eu pregava certa vez, uma visão dentro de outra visão é divisão. Então se nós entendermos que unidos em oração, no mesmo propósito, nós podemos mover céus e terra, não porque temos poder em nós, mas porque alinhamos o nosso coração ao coração de Deus. Tudo podemos. Eu sei que é muito lindo eu pregar isso a vocês, mas eu vou jogar um abacaxi sem faca nas vossas mãos. Se tudo podemos, por que a terra ainda está do jeito que está? Se tudo podemos, por que o Brasil ainda está do jeito que está? Se tudo podemos, por que a nossa nação ainda está do jeito que está? Se tudo podemos, por que Santa Catarina ainda está do jeito que está? Se tudo podemos, por que a nossa cidade ainda está do jeito que está? Se tudo podemos, por que os nossos governantes ainda estão do jeito que estão? Pastor, a culpa não é nossa. Falei que o abacaxi estava sem casca, sem faca. Então arranca da Bíblia: se o meu povo, não outros povos, se o meu povo, entendeu? É de Bíblia. Se o meu povo, não quem é corrupto, se o meu povo, não quem é mentiroso ou corrompido, se o meu povo que se reúne na Assembleia de Deus em Itajaí, invocar o meu nome, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, entro e saro a sua terra. O segredo de sarar o Brasil não está em um bom político. O segredo de sarar o Brasil não está em uma boa economia. O segredo de sarar o Brasil não está em uma boa educação, que é muito bom. O segredo de sarar o Brasil não está em um comércio forte com as outras nações. O segredo de sarar o Brasil está aqui dentro destas 4 paredes. Quando reunimos em um mesmo propósito, visão e oração. Eu vou largar uma profecia aqui. Não tem demônio, capeta, não tem inferno, diabo, não tem trono de Satanás que possa ficar de frente de uma juventude que ora,
que guerreia em fogo em oração. É por isso que eu coloquei diante de vós o segredo de um avivamento. Como diz uma amiga minha que muito louva com violão na mão: avivamento não é subir a colina com tambores, mas descê-la com lágrimas nos olhos. E se isto é uma verdade, o gatilho de um avivamento, e que fique claro, existem pessoas que combatem esse avivamento dizendo: não haverá mais avivamento, porque eu não vi isto escrito dentro da Bíblia. Eu retruco dizendo: John Wesley também não estava dentro da Bíblia, e aconteceu. Jonathan Edwards também não estava dentro da Bíblia, e aconteceu. Rua Azusa também não está dentro da Bíblia, e aconteceu. Brasil pode não estar dentro da Bíblia, mas vai acontecer em nome de Jesus. Ai, pastor, quando é que um avivamento acontece? Todos esses que eu toquei a vocês, que eu propus diante de vós, John Wesley, Jonathan Edwards, Rua Azusa, todos começaram com oração. Uma oração que alinha o coração de um que está na terra ao coração daquele que está na glória. Jonathan Edwards não precisou mover uma nação, só moveu o próprio coração. E movendo o próprio coração em oração, pregou uma palavra que alterou o quadro de uma nação inteira. Pecadores na mão de um Deus irado. Permita-me colocar diante de vós o que foi que aconteceu na nação do Reino Unido, Inglaterra, Império Britânico. Quando esse rapaz pregou esse sermão, naquele mesmo momento aconteceu uma Revolução Francesa que destruiu a nação da França. Foi Revolução Francesa, guerras napoleônicas, guerras de reinos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, em guerra franco-prussiana, porque tiraram Deus do centro e botaram o iluminismo, homem no centro de tudo, a ponto de arrancar o antes de Cristo, depois de Cristo. Agora é o nosso tempo, a nossa data, a nossa sabedoria. Arrancaram Deus, negaram pessoas que se levantaram com o coração em chamas através da oração, e o resultado foi uma derrocada terrível. Só desastre atrás de desastre. Mas na Inglaterra foi diferente. Quando Deus propôs um avivamento através de alguém que alinhou o coração de Deus, eles ouviram. A história conta que enquanto Jonathan Edwards pregava avivamento, porque o coração estava incendiado através da oração. Eu sei que dói, mas cura. As pessoas subiam em colunas como essa que tem aqui na igreja e se agarravam dizendo: para de pregar, pastor, porque me parece que o chão vai abrir debaixo dos meus pés e o inferno vai me tragar para dentro. Eu pensava que eu era crente. Vi que não sou crente, vi que não sou cristão. Como posso dizer que sirva a Deus se eu não converso com o dono da obra? Como posso dizer que sirva ao dono da obra se eu não converso com o dono do arado? Como posso dizer que estou fazendo a sua vontade se eu não alinho o meu coração ao coração daquele que propôs a própria vontade? Jonathan Edwards: eu vi que eu não sou crente. Fala mais de Deus para nós. Aquele quadro foi tão terrível naquela nação, e a partir daquele momento a nação, o Império Britânico, se tornou uma das maiores nações do planeta Terra. Sabe o que aconteceu? Deus tirou do fogo que estava aceso lá no Império Britânico e tomou conta daquela nação. E que, diga-se de passagem, enquanto minha voz esquenta, tive lá pregando algumas vezes, e me parece que estão abandonando, a não ser pelos brasileiros que estão lá em alguns resquícios de fogo. Ainda existem alguns remanescentes, mas a nação por inteira está abandonando Deus. Porém, Deus pegou o fogo que estava no Império Britânico, levou para um lugarzinho que ninguém conhece, chamado Estados Unidos, e encontrou um homem chamado Pastor Seymour. Novamente a oração, com a cabeça dobrada entre dois caixotes. Ele não estava pedindo ouro, ele não estava pedindo prata, ele não estava dizendo: abre a minha porta de faculdade, porque como é que tu vai fazer para mim se a minha nação está do jeito que está? Ele dizia para Deus: Senhor, faz de novo, acende de novo, se for necessário, eis-me aqui. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Deus já acendeu um fogo tão terrível através da Rua Azusa, e eu contava isso semana passada, que o chão da igreja rachou, pessoas pisavam na igreja e eram curadas, batizadas no Espírito Santo. Demônios nem se arriscavam a passar no quarteirão, de tanto fogo que a igreja pegava. Sabe o que aconteceu na Rua Azusa? Deus pegou fogo na Rua Azusa, colocou em 2 missionários, que nem vou falar o nome porque tu sabe quem é. Entendeu? Tu conhece a história, hein? Eles vieram descendo dos Estados Unidos, passaram pelo México. Deus falou: não, México não, segue mais um pouquinho.
Passaram por Cuba e Deus falou: não, Cuba também não, desce mais um pouquinho. Entraram na Venezuela, alguém disse: é Venezuela? Não, desce mais um pouco. Chegaram no lugar chamado Belém do Pará. Pisaram o pé, Deus falou: é aqui. O fogo que vocês receberam, acende aqui também. Foi inaugurada uma coisa que ninguém conhece, chamado Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus se levantou junto com outras igrejas. Um fogo foi aceso numa primeira onda. Um avivamento veio tomando conta do Brasil, alastrando de norte a sul, leste a oeste. Chegou lá onde eu moro, no Rio de Janeiro. Desceu para cá em Santa Catarina. Macatou tudo de fogo, incendiou. O tempo foi passando. Aconteceu uma segunda onda pentecostal. Um fogo aceso, aonde acontece de Deus levantar novos avivamentos, novas igrejas, novos movimentos. Eu preciso abrir um parênteses com muita calma, para entender o poder da oração e o poder que a oração de vocês tem. Existem pessoas que falam: pregador, porque é que por muito tempo me parece que o Espírito Santo sumiu da face da terra. E vocês que conhecem de história sabem que na inauguração da igreja em Atos 2, aquele povo passa, os discípulos são recolhidos, a história da igreja continua. E eu não vou entrar em detalhes por ética, mas vocês conhecem que uma igreja se instalou na Europa, na Ásia e por aí vai. E eles perderam o senso da espiritualidade e a sensibilidade da oração. Colocaram o Espírito Santo de lado e disseram: agora é a racionalidade que vai na frente. Muito texto sem Espírito Santo, muito ensinamento sem oração, muita racionalidade sem fogo, risco muito grande de haver uma frieza espiritual com muito conhecimento. Por muito tempo a igreja adentrou em uma idade das trevas, aonde milagres desapareceram, visões desapareceram, línguas estranhas desapareceram, mas a igreja estava lá, até que Deus levantou um camarada que não aceitava tudo o que estava acontecendo dentro da igreja. Com 99 teses, Martinho Lutero disse: eu não vou concordar com o que está acontecendo, goste ou não. O Espírito Santo olhou e disse: achei alguém. Fogo nele. Acendeu Martinho Lutero e o fogo veio através do protestantismo. Acontece que nós vivemos uma segunda onda. Agora, igreja santa que vai morar nos céus. Eu quero vos alertar antes de levantar minha voz com força aqui. Se levantou uma terceira onda nesse último tempo. E eu conversava mais cedo que até a segunda onda foi maravilhoso, mas a terceira onda mudou. Porque até a segunda onda, as orações a qual a igreja fazia era pedindo poder, glória, manda fogo, manda avivamento, batiza, cura, liberta, transforma. Porém na terceira onda, neopentecostalismo ou novo pentecostalismo, a oração mudou. Agora não é mais manda fogo para eu te encontrar na glória, manda fogo para eu abrir a porta na terra, manda fogo para eu conquistar algo para mim, manda fogo para eu ter uma casa nova, chave, carro. É errado, pastor? Óbvio que não. Mas quando eu uso aquilo que Deus me deu para poder conquistar para mim, eu acabo corrompendo a unção que Ele colocou na minha vida. Vou começar. Pastor, tem Bíblia para falar isso aí que você está falando? É óbvio. Quem é que não lembra de Jesus grandão da Galileia, que entra para dentro do deserto? Tem poder, sim ou não? Claro que tem. Satanás chega diante dele, aponta o dedo no narigão dele e diz assim: Senhor, tu está com fome? 40 dias sem comer nada, né? Tu tem poder. Por que tu não usa o poder que tu tem para transformar pedra em pão? Está aqui. Se Satanás quisesse ajudar, não dava pedra, dava pão. Por que dá pedra ao invés de pão? Porque o propósito nunca foi matar fome. O propósito é fazer Jesus usar o poder que Deus deu em benefício próprio. Mata o que teu corpo está sentindo. E aqui que está o problema. É quando eu uso a ligação que eu tenho com a glória em benefício próprio. Me dá, 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 me dá. Te dá para quê? O que te faz merecedor de receber? O que te faz ser melhor do que quem está lá fora? É porque eu estou na presença. É carne igual quem está lá fora, é ser humano igual quem está fora. Todo mundo vai ir para o mesmo túmulo. É tudo comida de verme está aqui. E se o corpo não for glorificado no último tempo,
A única coisa que te diferencia de quem está lá fora é a intimidade que você tem com Deus. É sério que tu vai usar isso em benefício próprio? Se a única coisa que te livra do inferno é a tua oração, tu vai corromper a tua oração em benefício próprio? Então quero te falar o que acontece na Bíblia quando alguém corrompe. Lembra de Balaão? O maior sinal de um falso profeta não é errar ou acertar profecias. Balaão acertou tudinho. E é por isso que eu falava lá no Rio de Janeiro outro dia: como é que tem gente que você sabe que não é profeta, mas está acertando profecia? Porque não é quem erra, é quem vende. Balaão nunca errou, mas chegou nos inimigos e disseram: se me der ouro, eu profetizo contra. Se me der, eu profetizo contra. Usar o que Deus dá em benefício próprio é vender aquilo que está na minha vida. E uma palavra, quem tem ouvidos para ouvir. Então o que me importa não é vencer na terra. O que me importa é conhecer o que Deus quer para a terra. Estou sentindo Jesus aqui. Pastor, Deus quer fulminar a terra, não sem antes dar um grito. Deus sempre vai dar chance a quem tem ouvidos para ouvir. E se existe um grito que o Senhor vai dar, está na Bíblia. Não, pastor, tem que ter avivamento. Então toma avivamento na Bíblia. Eu pregava a semana passada que todo avivamento tem que vir proveniente da pregação da palavra. Porque isto aqui sem palavra é qualquer coisa, menos avivamento. Aonde está que a palavra vai ser pregada para um grande avivamento? Mateus 24:15. E esse evangelho será pregado em testemunho de todas, não muitas, todas as nações. Todos ouvirão, querendo ou não, essa palavra. Pastor, todos já ouviram? Ainda não. Sou testemunho próprio disto. Quantas pessoas nos mandam mensagens, e está ali minha vaza de prova, dizendo: pastor, Jesus, para que tu mandou falar isso? Olha como é que a gente cultua aqui dentro. Quando vou ver, é uma tribo isolada dentro da África, onde pastores e pregadores não podem pisar porque estão cercados por terroristas. Vai doer, mas vai curar. E eles dizem assim: pastor, olha como é que a gente cultua. Uma televisão de tubo no meio da aldeia, e eles dançando alegremente em volta daquela televisão. E quando ele vira o celular, estava lá eu de terno azul pregando sobre Israel. Eu lembro que esse vídeo era um corte de 30 segundos, aonde eu falava assim: Israel esteve no ventre do Egito, mas Deus usou o Egito como um ventre para fazer Israel nascer, atravessar no deserto e colocar na terra prometida. Aí eu terminava dizendo: Deus não deixa a sua própria vontade cair por terra. O que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. E o vídeo acabava. Ele dizia: pastor, quer saber como é que a gente arrumou esse vídeo? A aldeia trabalhou o mês inteiro, a moeda é muito fraca, a gente pegou para nós só o necessário e o resto fomos para a cidade grande. Nós arrumamos um pouquinho de internet, baixamos o vídeo porque ninguém pode entrar para nos ensinar. Então nós baixamos esse corte de 30 segundos, pastor, durante todo esse mês. Esse corte de 30 segundos que foi o que deu para tirar da internet, é o que tem nos alimentado. É para chorar mesmo. Eu falei: varão, eu vou aí pregar, eu dou meu jeito, eu pago do meu bolso. Ele falou: não, é mais importante tu ficar vivo com a cabeça no lugar falando, porque quem entra aqui corre o risco de morrer aqui dentro. Pastor, estão nos cercando. Eu não sei a hora que eu vou ficar vivo, pastor. Se os terroristas entrarem, eu não vou citar o nome por ética. Eles vão exterminar quem está aqui dentro. Vão matar os homens para não se levantarem contra eles. Vão levar as mulheres para serem escravas, vocês sabem do que? Vão levar as meninas, adolescentes, jovens, mais novas, crianças, para servirem a eles, vocês sabem como. E vão pegar os meninos e treinar como soldado, para matar outros cristãos. Pastor, eu não sei o que vai ser de amanhã, mas aviso o Brasil, que se a gente não puder se conhecer na terra, cai minha cabeça no chão, jorra o sangue, a gente se conhece na glória. Irmão, eu estou pregando isso aqui com o coração chorando. Vocês estão sentadinhos aqui achando que está tarde demais, né? Já é quase meia-noite, está na hora de ir para casa. Vocês estão diante de um banquete.
Tem gente na África que queria estar sentado no teu lugar e não pode. E você está aqui aproveitando do que Deus está lhe dando. É por isso que eu estou falando desse jeito. Porque na África já não tem mais tanta liberdade para cultuar, orar, pregar. E eu tive lá na Angola, eu vi de perto. Pastor, na Ásia também não. Tenta entrar no Afeganistão e orar do jeito que vocês oraram para ver. Pastor, está muito longe. E na Ásia, pior ainda, entra na Coreia do Norte, dá o glória que você está dando. Entra na Europa, aonde a cultura do cancelamento tomou conta. Tu vai pregar uma vez, vai cantar outra, vai gritar uma oração em outra, e rapidinho os islâmicos que já tomaram conta vão te silenciar. Tenta entrar na América do Norte e cantar que Jesus é bom, a cultura woke vai te perseguir. Tenta entrar na América Latina e orar do jeito que vocês oraram, ditadores perseguindo cristãos para todo lado. Aí tu chega no Brasil, quem é que está cortando a tua cabeça? Quem é que está te perseguindo aqui dentro agora? A ninguém. Percebeu que Deus preparou a terra e deu a faca e o garfo na mão, dizendo: vocês têm liberdade para avivar a terra, não fazem por quê? Sentindo Jesus gritar na minha boca. Se tenho liberdade, não use a vossa liberdade para dar lugar à carne, mas use a vossa liberdade para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E se a nossa oração move céus e terra, com muita calma eu digo isto, e eu prego com coração hoje. Meu Deus, até tentei começar falando bonito, mas eu vou deixar o Espírito Santo direcionar por completo. Eu não falo a vocês como falo aos ventos, ou palavras jogadas ao vazio. Eu estou falando a vocês com esperança. Eu estou olhando para soldados e soldadas de Cristo que vão sair com a mente alterada daqui, que vão entender o poder da oração e de mover o ambiente a qual estão. Cheguei aonde Jesus mandou. Existe um parênteses muito lindo através disso. Eu sei que você leu comigo em Atos 4:31, que quando eles oraram, o ambiente se moveu e estremeceu, sim ou não? Ambientes, são transformados pelo poder da oração. Pastor, me explica isso melhor. É óbvio, está aqui escancara que todos nós somos produto de um ambiente, a não ser se raízes muito firmes estiverem fincadas dentro de nós. Você quer ver como somos produtos de um ambiente? Eu lembro de Adão no Jardim do Éden. Quando Adão estava no Jardim do Éden, você conhece que Deus descia na viração do dia, e pela voz de Deus que grita: aonde tu estás? Significa que Deus não perde Adão. Pelo amor de Deus, juventude, você acha que Deus vai gritar onde tu estás porque perdeu Adão? Deus sabe aonde Adão está. Se sabe aonde está, por que está gritando aonde tu estás? Então a partida vira. Não é Deus quem perde Adão, é Adão quem perde Deus. Onde tu está, volta. Aonde tu está, volta. Isso aqui é o maior resquício de que existe transformação no ambiente, porque o momento da viração do dia é o momento onde Deus se apresenta. Mas se o momento onde Deus se apresenta e se manifesta é viração do dia, o que acontece no resto do dia? É no resto do dia que a serpente se apresentou. Vai doer, mas vai curar. Gostei do silêncio. É no resto do dia que a tentação se apresenta. É no resto do dia que a serpente, a boca de Satanás, fala. Ah, Jesus. E o problema não é Satanás falar. O problema é entender o posicionamento que eu tive na viração do dia com Deus. Porque se a palavra que eles recebem na viração do dia tivesse bem fincada no coração de Eva e de Adão, Eva já tinha selado a serpente no ato. E se não selasse, Adão tinha selado a serpente e Eva, dizendo: não vou fazer isso porque Deus não mandou fazer isso. Os dois cedem. E acredito eu, permita-me pela interpretação bíblica, que 1 hora ou 2, vai doer, mas vai curar, na viração do dia não é suficiente. Por isso eu abro a minha boca quando eu começo a acordar, e fecho ela quando eu vou dormir. Espírito de oração é conectar o coração com Ele. Eu não preciso esperar a viração do dia para orar. Vai doer, mas vai curar. Ele nem se manifestou, já estou orando,
já estou orando, porque a serpente está aí falando, vou jogar as claras, eu não preciso esperar o pré-congresso para orar. Entenderam? Eu não preciso esperar das 7 horas da noite para vir para a igreja orar. Eu não preciso vir para a escola dominical orar. Acordei, vou estudar, estou orando. Vou trabalhar, estou orando. Vou fazer minhas atividades, estou orando. Vou para a rua, estou orando. Quem sela a oração, somente a viração do dia, sempre cai na boca da serpente durante o resto do dia. Agora quem passa o dia em oração, mesmo quando ele não se manifesta, sempre se posiciona diante do pecado dizendo: santidade ainda convém à sua casa, ó Senhor. Se isso que eu vos falo é verdade, eu comecei a entender que existe um caminhar muito lindo dentro da Bíblia. Ambientes que são movidos pela manifestação divina através da oração. Eu posso concluir a você. Ih, Jesus. O ambiente é transformado. Por isso a nossa oração que se alinha com Deus não é apenas um pedido, é uma invocação. Eu invoco Deus na minha oração. E com carinho, sei que dói, mas cura. O mistério da oração é tão profundo, tão profundo. Tá Jesus chegando no recinto. Marta aponta o dedo e fala: se tu tivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: vai ter mais fé, mulher. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Cheguei, acabou, está resolvido. Aí Marta sai correndo, pastores. Vai Maria e diz assim: mulher, Jesus chegou aí. Maria vem correndo, pega esse mesmo dedo, no mesmo lugar, para o mesmo Jesus, no mesmo poder, faz a mesma oração: se tu tivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus olha para ela e fala: me mostra onde ele está, que eu vou ressuscitar ele agora, por causa de ti. Mas peraí, a oração não foi a mesma? Então como é que Jesus atende a oração de uma, mas não atende a de outra? Se o lugar é o mesmo, o Jesus é o mesmo, a palavra é a mesma, a oração é a mesma, é porque uma está pedindo quando precisa, a outra já tem relacionamento há muito tempo. Eu quero ver isso na Bíblia. Agora, Evangelho de João. Eu posso me assentar aqui, pastor, me permite? Rapidinho, licença. Está Jesus sentado assim dentro da casa, e ele está pregando a verdade. Tem alguém sentado no pé dele. Quem está lá? Quem está lá dizendo: fala, fala, queima aqui, fala. Enquanto Jesus está daqui, Maria está aqui sentada dizendo: fala. Quem é que está lá atrás assim, com os demais afazeres? Varre, passa pano, faz isso, faz aquilo. Eu imagino Marta olhando: olha lá Maria, não levanta de lá para me ajudar. Até o momento que ela escancara: não se te dá o caso que eu estou aqui sozinha? Vem me ajudar com os afazeres. Mas Jesus entra na veia. O que tu está fazendo passa, o que ela está recebendo não passa. Em outras palavras, ô Marta, o Lázaro dela também é o teu. O Lázaro dela também é o teu. Ele ainda não morreu. Vai deixar para sentar aqui quando ele morrer? Ou vai largar a vassoura e sentar agora? Só vai vir quando precisa? Ou vai se relacionar comigo mesmo que não precise de nada? Só vai se relacionar comigo pelo que eu posso fazer? Ou vai vir pelo que eu sou? Deixa eu te avisar uma coisa, Marta. Demais afazeres todo mundo tem. Isso indica rotina. Se eu limpo hoje, amanhã não está sujo de novo. Se eu estudo hoje, amanhã não tem que estudar de novo. Se eu pago conta hoje, amanhã não tem que pagar de novo. Todo mundo tem rotina. E o problema não é ter rotina, eu também tenho. O problema é quando Jesus está falando. Entendeu? Quando Jesus está dizendo: larga um pouco da tua vassoura. Gente, vai doer. Eu te amo, tá bom? Eu te amo. Te amo. Larga um pouco da tua vassoura.
Larga um pouco da tua vassoura. Larga um pouco da tua vassoura. Larga um pouco da tua vassoura. Senta no meu pé comigo, vem conversar comigo. Tu dá tanta atenção para a tua rotina e não entende que tem alguém aqui poderoso para mudar o ambiente. Senta comigo. Senta comigo. Só porque tu levantou a mão, varoa, é a primeira vez que eu vou pedir isso dentro desta casa. Já que tu levantou a mão para dar glória, vai abaixando ela e pega na mão de quem está do seu lado assim. Ah, me ajude a pregar, vamos. Estou te pedindo isso a primeira vez. Pastor, tu pediu isto para quê? Para me emocionar? Não, para tu dar um alerta para quem está do seu lado. Balança ela, diga assim: larga a vassoura. Diga: larga a flanela. Diga: Jesus está falando. Tu já passou o dia todo com a vassoura na mão. Senta no pé dele, vai adorar. Receba o que ele está falando. Eu vou deixar tu dar glória. Daqui a pouco eu continuo pregando. Daqui a pouco eu vou beber água. Ei, Catuque terrebacataua. Ah, eu vou falar. É o dia todo gastando tempo com coisa que não presta. É o dia todo rolando feed de TikTok, de Instagram. Tu pode ver que quase tu não me acha em rede social. Eu coloco, saio, vou estudar, vou orar, vou estudar, vou fazer o que tem que fazer. E um alerta que eu dou a vocês, se vocês quiserem seguir esse conselho: não tem fogo de avivamento se eu não acender a fagulha da oração. Quer que Deus mude a tua vida? Larga o TikTok, o Instagram, dobre esse joelho, vai orar no secreto. Fiel é aquele que te chamou para esta obra, jovem. Aleluia! Não dá para mover a terra sem o fogo da oração. Não dá para mover a terra sem o fogo da oração. Eu digo isto a vocês com esperança, porque eu sei que vocês são fortes. Pastor, quer dizer que você não vê internet? É óbvio que eu vejo. Mas saiba organizar o tempo da vassoura, da flanela e de sentar no pé de Jesus. Não come o tempo que é de Jesus com a tua vassoura. A hora que der para largar, larga isto em nome de Jesus. Vai se trancar no quarto igual minha esposa faz, que passa a manhã toda em oração. Senta na janela igual eu faço e conversa com ele orando para as árvores. Não importa, mas pelo amor de Deus, não perca contato com aquele que te chamou. Porque foi por causa disso que Eva caiu dentro do jardim. Foi por causa disso que muitos caíram dentro da Bíblia. Mas eu tenho esperança que o que Deus acendeu em vós não vai apagar. A fagulha da oração vai gerar um avivamento através da palavra. Eu sou o primeiro que acredita nisso. Quem é o segundo que acredita comigo? Aleluia! Glória a Deus! Eu digo isto a vocês, mas não digo de boca para fora. Permita-me colocar algo diante de vós. Quando a oração move porque invoca aquele que está no trono. Se move aquele que está no trono, não se preocupa, estou olhando para o relógio, se é onde Jesus quer levar vocês. Então me deixa falar quem é que está no trono. Com carinho, juventude que vai morar nos céus. Até Jesus orou. Jesus grandão da Galileia, filho de Deus, orou. Meu Deus, se o filho de Deus ora, quem somos nós para não orar? E que em contato com Cristo os discípulos nunca disseram: me ensina a pregar, me ensina a expulsar demônio, me ensina a derramar poder. Não, me ensina a orar. Como é que ora? Aí Jesus começa: quando fores orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Tu és santo, 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 santo. Adora. Venha a nós o teu reino, porque sem ele nós não somos nada. Seja feita a tua vontade. Alinha meu coração no seu, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, porque eu sou dependente de ti, não das minhas mãos. Sou dependente de ti, não do meu dinheiro. Sou dependente de ti, não da minha porta. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Porque, Senhor, como eu quero ser perdoado por ti, que já me perdoou tanto, quem sou eu para não liberar perdão? Me perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para todos sempre. Amém. Jesus não mandou vocês repetirem regularmente essa palavra como uma forma automática de oração. Jesus te deu uma linha de entendimento. Quando começar a orar, Pai nosso que estás no céu, invoca Ele. Depois tu começa a adorar. Santificado seja teu nome. Adora primeiro, não sai pedindo não. Entra adorando, entra magnificando, se apresenta diante dele com as mãos cheias. Eu vim te entregar, eu vim te entregar, eu vim te entregar. Começa dizendo que é dependente dele o pão nosso de cada dia. Começa a dizer: Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda a minha parentela, o pão nosso de cada dia. Pede perdão porque tu não é perfeito, me perdoa as minhas falhas, os meus pecados, me ensina o que eu tenho que fazer. E depois você termina novamente dizendo: seja feita a sua vontade. Percebeu como é fácil orar? Não está ligado com a exaltação da voz, não está ligado nas palavras que eu falo. Quantos de nós não tem palavras para orar? Só chora. Tu acha que o Espírito Santo não sabe ler a oração na tua lágrima? Tu acha que o Espírito Santo não sabe ler a oração dos teus gemidos, juventude? Ora do teu jeitinho mesmo. Quantas orações a minha varoa orou no meio da pia, em frente à pia que Jesus atendeu. Sabe por que só sai vazio daqui quem quer? Nós tentamos preencher o vazio da nossa alma com tanta coisa, né? Com chave, casa, carro. Vou fazer uma encenação de 30 segundos, vocês vão entender o que é isso aqui. Tá vendo esse copo? Se eu colocar uma chave dentro dele, a chave até é grande, mas ainda sobra espaço vazio. Então chave de casa, de carro não preenche um copo, um vaso. Se eu colocar a aliança do meu casamento, até entra, está lá dentro, mas não preenche, ainda vai sobrar espaço vazio. Se eu colocar a caneta que assina o meu contrato, ela vai balançar aqui dentro, porque ela não tem poder para preencher, ainda vai sobrar espaço vazio. Vamos fazer o seguinte: o que preenche? Lembra de 2 Reis 4? Quando começa a derramar azeite do lado de dentro até transbordar, até encher, perdão. Tem algo que preenche e não deixa sobrar espaço vazio. É a presença dele. Pastor, mas eu estou com depressão, angústia. Amém. Se tem que se tratar, se trata, busca remédio. Mas eu ainda conheço o maior remédio de todos. Tem nome: Jesus grandão da Galileia, Deus Jeová e o seu Santo Espírito que está aqui entre nós. Por isso só sai vazio daqui quem quer. Mas eu quero liberar uma última oração nesta casa, dentro do tempo que me foi proposto. Se existe de fato o que eu preguei, um avivamento acontecer, eu quero convidar quem entendeu esta palavra e é corajoso, daqui diante de vós o altar de Deus, a sair do seu lugar e vir correndo para o altar. Pastor, por quê? Quem quer alinhar o seu coração com o coração de Deus e receber renovo nos mistérios de Jeová agora. Pastor, não sou batizado, quero ser batizado no Espírito Santo agora. Sai correndo do seu lugar e vem correndo aqui para frente. Pastor, eu quero receber renovo nos mistérios. Há muito tempo eu não sinto isto que o Senhor está pregando. Então vem correndo sentir agora, filha de Deus. Tu vai voltar ao primeiro amor aqui esta madrugada. Vem correndo, eu te espero agora. Tem vasos chegando na minha direita, na minha esquerda, no corredor. Tem vasos descendo aqui do altar para baixo. Se preparem para a apoteose de glória que Deus há de enviar entre nós em alguns instantes. Vocês têm ideia que eu vou invocar o nome dele? Meu irmão, isso aqui é muito profundo. Você está entendendo quem é que vai se mover aqui dentro? Isso não é emocionalismo, não. É poder de Deus. Pastor, o que é poder de Deus? Eu vou te falar isto, ó. Cientistas disseram, sabe o que, juventude? Já que nós somos jovens, vou falar da nossa língua. Cientistas disseram que nós também temos poder para transformar água em vinho. A terra tem, cientistas têm. Só que eles dizem só, não consigo entender como. Porque para transformar água em vinho, tem que quebrar as moléculas, reorganizar elas, para transformar num novo elemento. Aí eles terminaram dizendo: a energia necessária
para transformar água em vinho, quebrando moléculas. É a mesma energia que tem no centro de uma estrela. Precisamos de uma estrela inteira só para transformar água em vinho. Aí vem Jesus. Você não precisa de estrela, não precisa de mim. Olho de cego abre, coxo levanta, mudo fala, demônio sai. Se tu não entendeu o tamanho desse poder, o universo está nas mãos dele, e é ele quem se move através do Espírito Santo. Agora você não vai ficar sozinha nem sozinho nesse momento. Procure alguém do seu lado aí, junta com ela, junta com ele agora. Lembra que é transferível, passa de um para o outro. Então segure alguém aí agora. Jesus é hoje, Jesus é agora. Não deixe esse fogo se apagar depois de hoje. Satanás vai fazer de tudo para arrancar a semente, mas tu vai passar com os anjos de Deus no meio do arraial do diabo. Eu lhe convido a começar a adorar agora. Não é sentir para dar glória, dá glória para sentir, não é verdade? Você invoca primeiro, ele enche depois. Ó, já está enchendo e batizando aqui na frente. Pastor, não sou batizado, faço o quê? Começa a dar glória, 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 glória. Comece a adorar, santo, 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 exaltar. Só vai adorando, só vai adorando, só vai adorando, só vai adorando. Eu vejo crianças chorando, eu vejo crianças chorando. Só adore a ele agora, só adore a ele agora. Quem tem língua, cante em línguas. Quem tem mistério, cante em mistério. É hoje, Jesus, é hoje, Jesus. Senhor Deus, eu lhe peço agora, da glória que desceu em Atos 2, manifesta ela aqui dentro, porque ela não foi embora. Ela está milhares de anos na igreja. Senhor, eu lhe peço, da esquerda para a direita, do altar até a retaguarda, aonde houver alguém de coração aberto te adorando, comece a enchê-los do seu poder e da sua glória agora. Quem não falava em línguas vai começar a falar. Quem não tinha visões começará a ter. Quem não tinha profecia começará a profetizar. Senhor, o poder ainda não foi embora. Tem tantos que rejeitam lá fora, mas nós não. Se a oração é a fagulha que faz a igreja caminhar, então nos renova com poder através da oração. Senhor, para provar que há um sinal de glória aqui dentro, eu lhe peço que o Senhor dê esse sinal agora, sem instrumentos e sem voz de pregador. Eu vou pedir, Senhor, para os instrumentos segurarem somente um pouco, para que sejam gemidos inexprimíveis do teu espírito, para que ninguém diga que é por causa do instrumento ou do pregador, mas é o mover do teu espírito entre nós. Eu lhe peço, batiza, 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 batiza. Canu que terra bacatá coteia, alabadaracatá coterra badaracatu, é maíde que reba, cacau e rebacatau assim, é manaia catu que reba. É manaíde rebacatau. Canacatacata coterra bacatu terra. Remai, renaia, cia, ratacoteia, renamanaracataua, remani, refaia, anaiaci, quiteia, ramai. Senhor, eu vejo um terremoto de glória entre nós, e através desse terremoto de glória eu invoco o seu nome. Senhor, eu já vejo o Senhor renovando vários jovens, batizando outros. Mas, Senhor, eu termino esta oração debaixo da sua glória. Eu sei que o Senhor ama louvores, meu Senhor Deus. Eu sei que o teu Espírito também se move nisto.
Então, Senhor, eu sei que cada nota sai como fogo dos instrumentos musicais dos meus irmãos. Eu sei que as vozes deles estão banhadas em fogo. Senhor, quando eu terminar esta oração, eu vou pedir para eles levantarem um louvor de invocação ao seu nome. E, Senhor, enquanto eles estiverem adorando, cada nota sai com fogo, cada voz sai com fogo. Senhor, esse lugar vai estremecer debaixo do manto de glória. Ah, eu sei o que tu vai fazer. Vai ter gente arrebatada no meio desse mistério. Arrebata, eles são teus. Vai ter gente voltando para casa bêbada do teu espírito. Então possui eles no teu Espírito Santo. 26 vidas rendidas no altar. Eu quero pedir a todos vocês que estão aí cheios de Deus, que foram batizados, renovados, pipocaram, choraram, desceram no chão, voltaram de novo. Levanta as mãos assim para essas. Aonde? 27ª vida aqui na minha esquerda. Filho de Deus, vem cá, vaso de Deus. E isto se aproxima aqui de nós. É uma das orações mais poderosas que fazemos essa noite. Levante as mãos, vocês que estão cheinhos. Olha que lindo. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? A gente grita avivamento. Vocês acham que avivamento é o quê? É isto aqui. Vida levantando vida, vida levantando vida. Vocês vão orar por vidas agora. Ora como se fosse vocês aqui na frente. 27 vidas a Cristo. Pede a Jesus para escrever o nome deles e reescrever no livro da vida. Reatar a aliança. Feche os vossos olhos uma última vez nesse culto. Isto, Senhor Deus, eu ainda estou em oração a Ti, meu Senhor. 27 vidas levantar as mãos, Senhor Jesus, para reatar a aliança contigo, Senhor.